Cara, mas diz uma coisa, o Rafael é um pouco mais jovem que você, né? Então, assim, e já Dois anos, já jogava assim. videogame e tal. Então, assim, pra ele, obviamente, foi natural a coisa de chegar videogame na parada, né? Boa. E pra você, assim, você tá desde antes de ter dublagem de videogame até chegar a questão da localização, como que foi essa? Porque eu acredito, você já dirigiu algum jogo também? Já. Então conta pra gente como O é que foi Injustice isso aí. 1 fui eu que Você dirigi. dirigiu que legal. Cara, Brilhante, tá? Esse aí, Não. eu já canso de falar que é uma das melhores dublagens do 1 e do 2. E assim, você pode me dizer, desculpa te cortar, Não. porque eu realmente amo a dublagem do Injustice 1 e 2. É muito bom Porque mesmo. são os personagens que eu já conheci os personagens, né? Porque na época do Injustice 1, era uma fase que a dublagem de jogo do Brasil não tava 100%, porque tá conhecendo ainda. Só que o Injustice 1 ficou incrível porque eram os personagens que aqueles dubladores já conheciam, né? A dublagem em inglês é os atores que fizeram? Não importa, cara, porque a dublagem em inglês dos personagens desse é horrível. Ah, tá? é? É horrível. Eles cara. mudam muito. Eles mudam muito. Mudam e é muito. uma parada, assim... A dublagem americana começou a melhorar de uma década pra cá, sinceramente, porque antes disso era medonho. Então a nossa sempre foi muito melhor. E personagens muito marcantes. Então no Injustice é incrível. Quando eu recebi o Injustice 1, aí tinha assim, quem você vai colocar e tal. Aí eu fui assistir os vídeos que tinham os cinematics, né? Aquelas ceninhas e tal. Aí eu olhei e falei, cara, eu vou na imersão. O que é imersão? Pô, pra mim isso é um filme. Eu não vejo como animação. Aí pediram pra usar voz. Ó, esse fulano faz na animação tal. Cara, não vamos de animação, não. Vamos de filme. Inclusive é muito melhor que muitos filmes da DC. Sim, porque o cara que vai jogar aquilo, ele vai... Cara, parece que eu tô vendo um filme. Sim, Foi o comentário que eu mais ouvi. Parece que eu tô jogando um filme, sabe? Aí eu fui nas vozes que estavam em filmes e tal. Aí fui fazendo, botei o Ettore, que o Ettore é maravilhoso, fazendo o Batman dele. Botei o Júlio Chaves. Botei o pessoal assim... Tava nos filmes, alguns do desenho, que não tinha, certos personagens não tinham aparecido em filmes. Tem um Coringa, né, também. Coringa, eu nem lembro quem foi que fez. Foi É que o Márcio Coringa em Simone. inglês Não. é o Mark Hamill. o Mark Hamill, é o Luke Skywalker. Eu que não faz. lembro quem fez o Coringa. Cara, já tem tempo isso. Mas foi um game que me deu muito trabalho, porque eu já tinha feito outros games, acho que o primeiro que eu fiz foi Age of Empires... Sei lá atrás, um jogo assim, um dos primeiros lá. Aí fiz vários games da Disney, que basicamente começou a dublagem de game, começou pela Disney, né? Vinha um joguinho aqui, vinha um site, vinha uma coisinha assim, aqueles joguinhos de site, eles iam fazer. Tá. Aí até graças ao Garcia Júnior, a gente passou a fazer mais game lá. Não, tem que dublar, vamos dublar isso daqui e tal. Aí fiz do Wall-E, fiz aquele... Tinha um da Disney que era gigante. Infinity, não. Tem Disney Infinity. é o nome É um do jogo Infinity. É grande. do bonequinho, você tinha os Nossa, aí bonequinhos. eu falei, jogo. cara, não vai acabar nunca esse jogo, não. Vai chegando mais um bet, mais um bet, mais um... Eu falei, caramba, o jogo não... Nossa, não acaba, não acaba. Eu falei, cara, eu já não tenho noção do que eu tô fazendo, o monstro que é. Porque quando toma uma proporção gigante, né? Se você não tiver uma organização legal, você se perde. No Injustice, voltando a ele... Foi interessante porque foi a primeira vez que a gente teve que fazer um game com tanto lip sync, com tanto sincronismo de boca. Muito. Deu tudo errado, assim. Deu tudo errado no seguinte, eram várias sessões diferentes de hoje. Tinha que abrir uma sessão, gravar aqui, ir para outra. Demorava, nossa. E eu lá, não, vamos de novo, vamos uma boa tal. E demorando aqui. Foi um estresse, cara. Aí eu lembro que eu fui no lançamento, foi na... Shopping Center Norte, eu acho, tem uma livraria lá. Aí tô lá, aí perguntei o cara responsável da Warner, falei, cara, correu tudo bem e tal, porque eu ainda não joguei, não sei de nada. Cara, tá tudo perfeito. Só teve uma voz ali que ficou trocada. Eu falei, cara, não brinca. Não, mas a culpa não foi de vocês, não. Não, cara, claro que foi, eu tinha que ter visto. Não, foi da gente, a gente trocou aqui, não tinha como você perceber que é igual, mas ninguém percebe. Como assim? Não, uma vozinha que acabou indo no jogo, devem ter jogado, que ficou trocada. Tipo, não sei qual personagem. Ah, tá. Algum personagem falou com a voz de outro. Mas falou que não dava pra perceber, não sei. E, assim, foi, importante. Engraçado também nessa entrevista que teve lá. Eu tava falando, tava o diretor do game, o Hector, né? Tava aqui, tava o pessoal do Omelete e tal. Aí tava eu, Briggs, Felipe Maia e Ettore. Aí tava falando tal. Não, porque eu dirigi esse game e tal. E ele, o Hector aqui do meu lado. Não. Sorry, é porque a gente tem mania de falar, eu dirigi o filme. Não, a gente dirigiu a dublagem, né?
Porque a direção do jogo menor parte é essa que vocês fazem, né? Tipo, a questão de fazer o jogo funcionar, gameplay e tal, é diferente a direção de Parece jogo. que a gente que fez o jogo, não, a gente botou voz ali, brincou um pouquinho. E o diretor do jogo é o cara mais importante do jogo, Sim, né? com certeza. Pô, o cara que cuidou de tudo. E você lembra qual foi o primeiro jogo que você trabalhou? Eu acho que foi o Age of Empires, só Aí não você lembro falou, qual mas foi. você fez uma direção ou... Direção. Mas e de personagem? Dublando, eu tinha feito vários outros da Disney, assim, pequenininhos. Geralmente personagem, que eu fazia. Algum personagem entrou, eu fazia Tico e Teco. Quer dizer, fazia o Teco e depois passei a fazer o Tico e Teco. Eu fiz... Do Atlantis, eu acho que eu fiz um gamezinho. Do Carros, eu acho que eu fiz. O Ramones. A gente ia fazendo uns gamezinhos, assim. Mais pra Disney, que foi a primeira a investir em dublagem de game. Você lembra? Quem foi que falou pra gente aqui? O quê? Foi algum dos dubladores que já veio aqui já veio um monte, então não tô lembrando agora qual é, que falou que foi o Walt Disney que trouxe dublagem pra cá pro com Brasil. o Esse Everett foi, né? Richards. O Everett Richards, né? Loucura. Mais ou menos, assim. Tem várias histórias. Se você digitar no chat GPT, vai ser engraçado. Já tentaram isso? Não. Eu perguntei algumas coisas, eu falei, que interessante, quer dizer que... Porque assim, você pergunta qual foi a primeira dublagem do Brasil, aí fala um filme nacional. Dublagem, porque ele é um excelente... Eu falo, cara, eu não sei quem é esse cara, eu não conheço esse filme. Ele chuta algumas coisas. Então, a história do surgimento é meio controversa também. O dono da Delarte, o criador, o Carlos de la Riva, espanhol, ele vinha da Espanha, já tinha um estúdio lá do pai dele, o Rivaton, foi um dos pioneiros lá também, veio para cá como engenheiro de som, participou de algumas dublagens e depois montou um estúdio. Aí ele falava, a primeira dublagem foi não sei o quê. Eu não sei se foi o Herbert Richards, o primeiro, eu acho que não foi. Eu acho que a gente ouviu uma história que o Herbert Richards tinha amizade com o Walt Disney. Sim. E aí ele fechou trazia, vários pacotes. Os o pacotes. Herbert era sinistro, cara. Sinistro mesmo. Amigo do Walt Disney. Muito mais do que isso. Amigo do Silvio Santos, amigo do Roberto Marinho. Era assim, era só o cara por cima. era influente. Muito. Ele era assim, a empresa estava parada, não tinha filme, né? Aí a gente estava lá, tinha uma tabelinha aqui, o pessoal no pátio. Você chegou a conhecer o Herbert Richards? Sim. Caraca, que doideira. Eu convivi lá, né? Eu trabalhava na época. Aí tava lá e de repente sai o seu Herbert. Separa uma passagem aí, vou lá para Los Angeles e tal. Ele ia lá, pra pegar 2, filme. 3 dias e vinha uma porrada de contrato, ninguém sabia como. Que trazia, doido, cara. Era só o nome dele. Devia ir lá, o Disney. Tá dando, cara. Tá com pouco filme. Manda aí alguns, manda umas séries e tal. E pegava. E legal que lá em Los Angeles pode ir na Universal, na Disney, em todos os lugares, né? Quer que eu vá lá no Universal? Ver se vocês estão exatamente. E hoje em dia é tão diferente, né? Você não tem mais acesso, né? Eu acho que foi um cara que conheça, ele não vai acessar nada, mas ele acessava só os caras por cima. Roberto Marinho, Silvio Santos. Eu lembro que no início das novelas mexicanas, a gerente lá, a Helena, né? Ela falava direto com o Silvio Santos. Ele ligava, Helena, eu não gostei dessa voz aí na novela, tá chata essa voz. Troca aí. Silvio Santos, cara. Uma vez eu vi ela falando, eu falei, tá falando Silvio Santos? Aí, cara, máximo isso. Porque lá no SBT tinha o Chaves, né? Sim. Tinha um monte de novela mexicana e tal, que antigamente... É verdade. Nessa coisa espanhola era mais no SBT do que qualquer outro lugar, né? Sim. Eu comecei a traduzir fazendo novela mexicana. Eu comecei com Carrossel. O original, professora Helena lá, o original? Sim, o originalzão. E foi engraçado, porque assim, eu dublava, só que era diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia você tem um horário aqui, outro ali. Eu tinha um horário 9 às 10 da manhã na Herbert, e geralmente era só Herbert, tinha um outro pequeno e tal. Aí depois tinha às 17 horas. Aí ia pra casa e tal, depois saía de novo. Minha mãe, você não tá trabalhando? Eu tinha saído do banco, né? Você não tá trabalhando? Tô trabalhando. Você tá fazendo alguma coisa errada. Mãe, eu tô trabalhando. Aqui a carteira assinada, isso daí. É a armação. Mãe, eu tô trabalhando, tô falando sério, eu tô trabalhando. Tá. Aí nisso de eu também sentir falta de fazer alguma coisa, porque, você fica ocioso um tempão. Aí vai malhar, vai não sei o que. Cara, sobra muito tempo, na época, né? Sobrava. Aí... Falei, cara, eu vou ter que achar outra coisa. Traduzir. Tu não é espanhol? Eu falei, tenho a dupla cidadania e tal. Então, traduz espanhol. Eu falei, minha mãe é espanhola, ela vai me ajudar. Aí eu peguei lá, consegui convencer lá, me deram um episódio de Carrossel para eu levar para casa. Eu com a máquina de escrever mecânica, ainda mecânica. Aí eu falei, mãe, me ajuda aí. Não, eu te ajudo e tal. Aí passei a cena no VHS.
E aí, mãe, o que falou? Bom, Deus é Deus, né? Tá, mas vou passar de novo pra senhora. Aí passaram. Deus é Deus. Eu sei, mãe, mas não tá falando de Deus. Vamos lá, de novo. Ela não conseguia, não lembrava mais, desaprendeu o espanhol e não sabia português de direito. Aí eu falei, caraca, tô ferrado. Aí comecei a traduzir de orelhada, não tinha nem script, eu fui... Aí saiu um portunhol assim, eu falei, cara, não vou passar. Aí passei, fui aprendendo espanhol. Não vinha o script? Não, pro teste não. Pro teste. Pro teste você tinha que mostrar, eu sei. Entendi. Aí fui lá de ouvido e tal. Em inglês foi a mesma coisa. Eu digo que sou autodidata nos dois, porque espanhol não fiz nenhum curso, inglês até fiz, mas eu não tenho aquela formação para traduzir, entendeu? Fui mais na intuição. Que doideira. E os games? Você jogou já nessa época? Jogava muito. Eu tive assim o Dynavision. Conhece o Dynavision? Dynavision. Não conheço. Dynavision. Eu tenho lá em casa, não sei nem se funciona ainda, um Wii, porque a minha filha foi morar comigo quando ela fez 17. Eu falei, filha, eu vou comprar um videogame pra gente. Quando a gente tiver de bobeira, a gente faz um lanchinho aí, fica jogando. Beleza, pai. Compra Resident Evil pra mim. Beleza, comprei pra ela, pra mim eu comprei o Sonic. Cara, só que a televisão tava aí, né? Televisão grandona. E eu jogando aqui. O Sonic. É mesmo? Dava motion sickness? Passou mal? Comecei a passar mal. Mas não é por causa do jogo, é por causa da proximidade. Eu falei, caraca, é um que ele... Eu não lembro qual jogo, eu tenho lá em casa ainda. Correndo. Aí eu falei, cara... Comecei a ficar tonto. É um 3D, não é? É. O Mario do 3D, eu acho que eu sei qual Mario não, o Sonic. O Sonic. É o Sonic Unleashed, eu acho, não é? Eu acho que era o Unleashed. É. Ele começa a correr e tal, eu comecei a ficar tonto, eu deitei, eu falei, cara, tô me tremendo, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, gente, tô velho pra jogar videogame. Aí pensei logo por aí, né, pô? Que eu jogava bastante. Mas aí dei uma paradinha, o Wii foi ficando, aí fui jogando outras coisas. Tinha um Switch... Tava com a minha filha, agora a gente ganhou um outro, né? Agora sim. Cara, vocês ganharam o Switch? Ganhamos. Nintendo mandou pra gente. Switch OLED ou Switch? Não foi o OLED. Tá. Mas foi o Switch. Foi o Switch. Mas é personalizado o filme, alguma coisa assim? Não, foi por causa do Mario Day, né? Tá, mandaram pra gente, é um Switch normal. Veio com o Mario Kart, 3 meses de Nintendo Online.